sua memória é boa? Você se considera aquele tipo de pessoa que lembra de tudo? Bom, esse homem não entra nessa categoria. O paciente HM, Henry Gustav Molaison. O caso clínico que mudou o rumo do estudo da memória. Em 26 de fevereiro de 1926, Henry nasceu. Ele tinha uma personalidade bem-humorada e realizava todas as atividades muito bem. Porém, uma vez, quando ele tinha 9 anos de idade, ele estava andando de bicicleta e sofreu um acidente. Ele bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. E depois disso, ele começou a sofrer crises epiléticas, que na época foram consideradas como incuráveis pelos psiquiatras. Lembrando, isso foi na década de 30, então... ok. Essas crises, primeiro, elas eram como apagões. Ele ficava estático, sem qualquer contato com o mundo exterior a ele. Mas quando ele chegou aos 15 anos, os ataques começaram a ficar cada vez mais violentos, causando convulsões nele. E aos 27 anos, a vida havia se tornado um inferno. E nenhum dos tratamentos disponíveis na época conseguiram resolver o quadro dele, ou nem sequer amenizar. Então, a primeira solução que apareceu, eles pegaram. Um médico sugeriu uma cirurgia experimental, na qual eles removeriam os 2 hipocampos dele. Hipocampo é uma estrutura cerebral conhecida por estar intimamente ligada às crises epilépticas. E esse método poderia anular a crise sem alterações cognitivas conhecidas na época. Pelo menos era isso que a cirurgia planejava. Então, no dia 25 de agosto de 1953, ele teve os 2 lados do hipocampo removidos. E a cirurgia cumpriu com o seu objetivo. Ele não tinha mais crises. O cérebro dele ficou assim. Ele respondeu muito bem aos estímulos sensoriais e chegou a perguntar se a cirurgia tinha dado tudo certo. Ele conseguia se mexer normalmente, andar. Os testes de reação, reflexo e equilíbrio não mostraram nenhum prejuízo. E ele perguntou de novo se tinha dado tudo certo com a cirurgia. Os médicos entenderam aquilo como, ok, acabamos de fazer testes, ele quer saber se está tudo certo. Porém, ele continuou perguntando se tinha dado tudo certo com a cirurgia. E isso deu um sinal amarelo. Depois de alguns testes, os médicos perceberam que as memórias antes da cirurgia estavam mantidas, mas as depois da cirurgia estavam um pouco prejudicadas. Mas eles não entendiam direito, porque até então entendia-se memória como um processo único. Você ou tem memória ou não tem memória. O quadro de Henry foi descrito como amnésia anterógrada, que é quando você consegue se lembrar de tudo antes de um evento e a partir daquele evento você não consegue mais criar memórias de longo prazo, a memória ela não se consolida mais. Ele passou a esquecer momentos anteriores do próprio dia, como o que havia comido algumas horas antes, o local que ele estava, o nome das pessoas que estavam ao redor dele. E ele estava constantemente confuso, porque ele não estava entendendo onde ele estava exatamente. Apesar de que a racionalidade dele ainda estava intacta, assim como a personalidade. Ele continuava bem-humorado e pensando muito bem, inclusive os testes de QI deram acima da média. Mas ele não conseguia se lembrar do que estava acontecendo. Ele passou a viver o resto da vida como se ele estivesse acordando da cirurgia. Tanto que quando ele foi envelhecendo, ele não se identificava mais no espelho, porque ele se lembrava de si mesmo com a imagem que ele tinha aos 27 anos. Então, uma médica chamada Brenda Milner passou a acompanhar o caso de Henry de perto. Ela acompanhou o caso dele por mais de 30 anos. E ela só tomou ciência da gravidade do que estava acontecendo quando ela notou que ela precisaria se apresentar para ele todas as vezes que eles se vissem, pelo resto da sua vida, como se fosse a primeira vez. O que a menina tem nesse filme é basicamente o retrato do que aconteceu com Henry. Usando técnicas da psiquiatria, da psicanálise e das neurociências, ela foi aplicando testes de memória nele, sempre agindo de maneira muito cuidadosa, porque ele não lembrava onde ele estava, por que ele estava ali, então ela tinha que ir situando ele conforme ela ia fazendo os testes. Como a cirurgia nunca mais foi realizada, o caso dele foi o mais estudado de todos os tempos. O único cérebro que teve tanto interesse científico quanto o de Henry foi o de Einstein. Ele passou a realizar exames de rotina, sendo estudado por mais de 100 pesquisadores.
e entrevistaram ele ao longo de 53 anos. E foi a partir do caso dele que percebeu-se que a memória ela não é um bloco só. Ela é composta por diversas outras formas de memória. Tem algumas histórias muito interessantes sobre o que Henry fazia de fato. Tem a história de que uma vez eles estavam indo de um lugar para o outro, se transportando de carro. O motorista tinha acabado de passar no McDonald's e estava com um copo no lado, assim, do banco do motorista. Henry viu aquilo e disse: "Ah, quando eu era menino, eu tinha um amigo que se chamava John McDonald's." E passava, a partir dali, a contar a sua história com o seu amigo. Depois, ele olhava para a janela do carro e seguia olhando a paisagem. Quando ele voltava o olhar e via o copo, ele dizia novamente: "Ah, quando eu era menino, eu tinha um amigo e ele se chamava John McDonald's." E isso aconteceu algumas vezes até o motorista se cansar e retirar o copo da vista de Henry. Durante os testes, perceberam que ele conseguia decorar sequências de números, porém por um tempo muito pequeno. Ele conseguia, por exemplo, decorar uma lista de números como essa e manter aquela informação no cérebro por até 30 segundos, mais ou menos. E a partir desses 30 segundos, ele já não lembrava. Essa é a história mais interessante, pelo menos para mim. Havia uma atividade que ele deveria desenhar uma estrela como essa, apenas olhando para o reflexo dela, sem ver exatamente o que ele estava desenhando. Ou melhor, sem ver diretamente o que ele estava desenhando. E ela fez com que ele copiasse essa estrela diversas vezes, durante vários dias. Em todos os dias, quando era questionado, Henry dizia que nunca tinha visto aquela figura na frente. Porém, foi percebido que a memória motora dele, ou seja, a memória dos nossos músculos, foi mantida. Ele ia aprimorando o desenho cada vez mais, ao invés de sempre desenhar como se nunca tivesse visto aquela imagem, mostrando novamente que a memória não fica só em um lugar do cérebro. Uma biógrafa e neurocientista que estudou o caso de Henry, abre aspas, "Nosso cérebro é como um hotel com diferentes tipos de hóspedes, lar para diferentes tipos de memória, cada uma ocupando seu próprio conjunto de quartos." Também perceberam que a gente tem dois tipos de memória dentro da memória de reconhecimento, que é você reconhecer algo que você já viu. Nós temos a capacidade de familiaridade e a capacidade de recordação. Recordação é quando você vê algo e você diz: "Ah, sim, eu lembro disso, de tal lugar, de tal hora, de tal dia, de tal ano." É quando você olha para sua mãe e você diz: "Sim, eu lembro de você, você é minha mãe." A memória de familiaridade é quando você olha para uma pessoa na rua e você tem aquela sensação de que você já viu aquela pessoa de algum lugar, mas você não recorda exatamente de onde ou quem a pessoa é. A capacidade de recordação de Henry tinha sido completamente destruída. Ele não lembrava de nada que ele viu após a cirurgia. Porém, a familiaridade ainda estava preservada. E aí, a mesma neurocientista de antes falou o seguinte: o sentido de familiaridade que permeava o mundo de Henry o ajudava a lidar com a amnésia incapacitante ao enraizá-lo e dar a ele o sentimento de que estava em família dentro do MIT. Ela não falou exatamente com essas palavras, por isso que eu não coloquei aspas, mas parafraseei. Outra contribuição maravilhosa que o caso de Henry deu para a ciência foi a ligação entre memória e emoção. Henry tinha pouquíssimos momentos de raiva ou estresse, o que foi atribuído ao fato de que quando a gente vive dor na vida diária, a gente linka com coisas que aconteceram no nosso passado e com a preocupação que nós temos que ter com o futuro, o que não eram exatamente problemas para o Henry. Então ele tinha muito pouco estresse. Outra situação que exemplifica muito bem isso é quando a mãe de Henry foi hospitalizada. Em pouco tempo, ele esqueceu a informação em si. Ele esqueceu que ela estava fazendo uma cirurgia. Mas ainda assim, ele sentia uma sensação de ansiedade. Só que muito vaga, sem entender o porquê daquilo. Entende-se hoje que a informação de que a mãe dele havia sido hospitalizada chegou ao que a gente chama de sistema límbico, em algum momento.
E por mais que ele não tivesse o hipocampo para armazenar aquela informação, o sistema límbico já tinha interpretado ela e gerado a ansiedade que ele estava sentindo. Outra coisa muito incrível que aconteceu após o caso dele foi que, ali pelos anos 80, a rixa muito grande que existia entre psiquiatria, neurologia e psicologia acabou se esvaindo um pouco. Porque entendeu-se que cada um tem o seu papel dentro da ciência. Daí vem a frase: drogas afetam a mente e a psicoterapia afeta o cérebro. Porque quando as técnicas psicológicas são efetivas, elas mudam o cérebro. O cérebro aprende a dar novas respostas e se adaptar, que se traduz na forma como a pessoa pensa, se comporta e sente. A psicoterapia às vezes é dada como uma simples conversa, mas da sua própria forma, ela é tão biológica quanto as medicações. Até 2002, o Henry foi voluntário para estudos da neurociência. Em 92, ele assinou um termo doando o seu cérebro, que foi quando ele afirmou que quando morresse, o MIT poderia continuar estudando o cérebro dele. Quando ele já estava numa determinada idade, uma das frases mais interessantes que eu achei sobre ele foi ele dizendo, em bom humor, pois é, vivendo e aprendendo. Eu estou vivendo e você aprendendo. Ele morreu no dia 2 de dezembro de 2008 por conta de insuficiência respiratória. Logo após o seu falecimento, o cérebro dele foi doado ao MIT e feito um escaneamento 3D para estudos futuros. Henry contribuiu demais para a gente entender como a memória humana funciona. E eu posso falar um pouco mais sobre esse assunto se vocês quiserem, de forma talvez mais técnica. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre esse assunto, dá o joinha ou comenta aqui embaixo. Aproveita para me seguir nas redes sociais e pode me mandar lá também qualquer sugestão que você tenha. Até a próxima. Tchau!